Muito bem, começamos hoje, dia 20 de março de 2025, mais um podcast Cotia do Cerrado com a Helena Kira. Helena, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, mais uma vez nós estamos aqui, eu com Helena Kira, com meu amigo Cláudio César, aqui no podcast da Difusora Comunicações, ou Comunicações Difusora. Nós vamos falar sobre, hoje, recursos hídricos. Esse é o tema, né? Recursos hídricos das nascentes. Que legal. Esse é um tema importante porque recentemente levantou-se um tema aí a respeito das perdas das nossas nascentes, né? Nós estamos perdendo nascentes, né, Helena? Então, eu tive a semana passada em Campo Grande participando, né, junto com um grupo para falar sobre a nascente da nossa região, principalmente de Três Lagoas, Inocência, Selvíria, região de Aparecido Taboado, Brasilândia, e assim, a parte da Costa Leste nós chamamos, eu ainda considero Bolsão Sul Mato Grossense. É, nós estamos num período que a parte ambiental é um assunto do momento, mas estamos sentindo na pele a perdas de recursos hídricos das nossas nascentes. Nós não temos água. E aí a grande dúvida, por quê? E estão levantando essa... Inclusive, a Assembleia Legislativa já traz esse tema também numa discussão, né, semana passada em Campo Grande, né? Isso, junto com o deputado Renato Câmara, que faz parte, né, da parte ambiental. Estava presente também o deputado Paulo Duarte e o deputado Zeca. E como eu estava lá como delegada ambiental do município, eu aproveitei e participei também da reunião com algumas pessoas que realmente estão muito preocupadas com a perda de água da nossa região. Muito bem, Helena, o mês de março é o mês da mulher. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Quero te parabenizar pelo seu trabalho. Inclusive, nós te convidamos para participar do Resumo Difusora, né? Foi muito Você bom, participou, eu nossa, que vi, você tá delícia. toda bonita, empoderada. Junto com a turma, mas junto com aquelas mulheradas você fica, né? Então, e a água também é uma preocupação da mulher, né? A Muito. mulher, enquanto mulher, como ser humano, é ela que colabora com a grandeza da nossa sociedade, mas também a mulher, por exemplo, que é a líder do lar, a administradora do lar. Um lar sem água, o que a gente faz, né? Você Nós, vai fazer comida, precisa de água. Você vai lavar uma roupa, precisa de água. Você vai limpar a sua casa, você precisa de água. Depois precisa tomar um banho, precisa de água. Como é que faz, né? na parte da biologia, 70% nós somos formados de O água. nosso corpo, né? Nosso corpo é formado de água. Tudo nós precisamos de água. Né? E graças a Deus nós vivemos num país que temos bastante água, mas estamos perdendo por temperatura, por poluições, por desperdício e assim vai. Então, nós conhecemos os valorização de uma comunidade e educação também a partir da valorização natural que nós temos. Então, o que nós temos aqui na nossa região, nós sabemos, graças a Deus, bastante rios. E esses rios nós estamos tendo perda por assoreamento, por empresas que às vezes não fazem tanto esse controle. Nós estamos perdendo por nós também, dona de casa ou quem for, não saber reaproveitar essa água. E uma das soluções, começando dentro de casa, não deixando resíduos de óleos que contamina muito, né? Contamina muito o nosso lençol O freático. Fabrício Carnevale, um amigo meu, ele é um estudioso nessa área aí. Diz que 1 litro de óleo contamina mais de 1 bilhão de água, de litros de água. Né? Antes de vir para cá, Cláudio, eu mesmo peguei, porque aproveita muito óleos que fazemos para aproveitar fritura, pastel, ou mesmo peixes, né, em casa. Eu aproveito tudo e hoje, antes de vir para cá, eu fiz sabão. Então. Faz mais de 20 anos, eu sempre ensinei os meus alunos, na época de professora, a reaproveitar a parte de fazer sabão. Então, com 4 litros de óleo, 2 litros de água e 1 quilo de soda, dependendo da marca, nós fazemos quantas barras de sabão?
Então, dentro de casa, nós podemos aproveitar isso. Precisamos também reaproveitar a água das máquinas de lavar roupa ou daquelas as águas que estão sendo a parte de lavagem. Água de reuso, de né? reuso. E um dos grandes processos são as cisternas. No Nordeste já existe muitos. Aqui no Mato Grosso do Sul agora tem um programa, né, de que está construindo umas cisternas aí Nós na precisamos comunidade quilombola, nos indígenas, nos ribeirinhos, né, na agricultura familiar. nós Interessante, né? precisamos muito, muito de reaproveitar a água da chuva. Que legal, Tá, muito então bem. essas cisternas, não sei se você conhece a história de como foi feita a primeira cisterna. Não, pode contar aí. Posso contar? Pode. Eu gosto de contar Você essa sabe que historinha. hoje é o dia do contador de histórias, viu? Contador de Dia história. 20 de E março é o dia do 20 de contador março de é o histórias. dia da felicidade. Então vamos contar E você histórias sabe aí. que nós aumentamos um pouquinho. Nós estávamos em 46, 48, passamos para 42, agora nós estamos em 36. Tá? 36º lugar. O primeiro lugar que é De de felicidade, né? felicidade do Primeiro lugar é povo a brasileiro. Finlândia, não é a É a Finlândia? Finlândia que está em primeiro. Faz 8 anos que ela continua em primeiro. E você sabe que a Finlândia é frio pra caramba. Eu tenho uma sobrinha que mora lá. E muita neve. E você vê que é um dos países mais felizes. Você sabe por quê? Não sei. A gente já mudamos de assunto, mas vou falar É. bem rápido. Felizes porque eles não são cobrados muito no emprego, no serviço, de meta. Eles fazem o trabalho conforme eles têm, conforme o seu poder físico, seu poder biológico. Então, eles não precisam cumprir metas. Mas, no entanto, eles devem ser muito produtivos, né? Excelente. Por si só, né? Por si só. Então, esses são as pessoas mais felizes. Que E falando legal. 20 de março também, vou falar um pouquinho. Você falou que é o dia do Hoje é o dia do contador de história. Então você vai contador. contar uma Então, eu história vou aí. contar a história da cisterna. Sim. A cisterna começou assim, foi um nordestino, pedreiro, que teve toda aquela história, né, chegando em São Paulo, e ele começou a trabalhar como auxiliar de construção, aí depois ele já foi crescendo um pouquinho, ele já foi como sendo um dos líderes, e aí ele sempre teve um sonho de fazer algo que pudesse segurar essa água da chuva. E através, em São Paulo, ele fez a primeira cisterna, esse pedreiro, que depois, no futuro, ele voltou para o Nordeste e começou a fazer a cisterna para Que as legal. pessoas. Então ele veio do Nordeste, em Ele São Paulo ele observou que aprendeu chovia muito, falou, eu preciso aproveitar essa água. E aí teve a ideia da cisterna. Teve a ideia da cisterna. Um pedreiro teve, não foi? Geralmente a gente pensa sempre que são pessoas com um pouco mais de estudo. Um professor Pardal aí, né? Mas ele não, ele foi, então, e é muito bonita a história dele depois de família. Então, Quem e tem quiser um outro perguntar- nordestino, que eu vi uma reportagem agora há cerca de uma semana atrás, que o pai dele veio para Brasília para ajudar a construir Brasília. E ele era menino. E hoje ele tem mais de 60 anos, 69 anos, e ele criou um sistema que aproveita a água das máquinas de lavar roupas. É isso. Então, é um dos segredos nossos, é uma das oportunidades, é reuso de água. Exatamente. Tá? Então, nós precisamos reaproveitar todos tipos que nós utilizamos já essas águas. O uso pode ser usado nas caixas de descargas, né, de esgoto, e porque nós temos aqui o aquífero Guarani. E o Perfeito. aquífero Guarani depende muito de chuvas. Ele é muito grande, mas um dia se marcar... Está diminuindo rápido. Então, esse aquífero Guarani que nós temos, essa esponja, né, que vai reaproveitando tudo para mandar para o lençol freático, nós não podemos deixar contaminar. Então, temos que fazer esse reuso para reaproveitar todo o processo. Um dos reusos também que nós mais ou menos utilizamos de forma didática é o reaproveitamento através da fotossíntese. Sim. Então, nós temos muitas árvores aqui na região? Temos. Que tipo de plantio? Eucalipto. E eucalipto, nós sabemos que depende muito do commodity lá fora. E será se ele faz a fotossíntese como uma árvore nativa?
É uma pergunta também. Também temos essas dúvidas. Então, não, mas isso mesmo, nós estamos falando que o eucalipto, ele depende muito da economia externa. Sim, Se perfeito. algum momento ela não, se não precisar por alguma outra forma, tiver um outro método para esse material de celulose, nós não temos outro tipo de economia aqui na nossa região. Por isso que nós não podemos depender só de um setor da economia. Só de um setor. Né? E mais ainda, ele está ajudando a secar nossas nascentes? É o que está se levantando nesse momento, né? E esses aí tem provas e mais provas que ele mais ajuda que atrapalha, mas de que forma? Sendo que o pequeno e o médio, até às vezes o grande, está percebendo que nós não estamos tendo mais água. As nascentes desapareceram. E quem abastece os grandes rios são as nascentes, né, Helena? São as nascentes. Nós temos exemplos aqui, bem próximo aqui, nós temos um grande rio que é o Paraná, que passa em várias cidades, umas dessas da nossa costa leste, mas nós temos, por exemplo, o Rio Sucuriú, que é afluente do Rio Paraná. Você viu como que tá? Tem vezes que não tem nem como locomover ali, barcos Eu pequenos. tenho um amigo meu que mora ali na região da Riviera, ele falou assim, está acontecendo um fenômeno nos últimos anos que está baixando demais o rio. E ele foi funcionário da CESP, ele sabe, ele entende bem o que E o Riviera isso, não né? é do outro lado, comparado do lado do balneário, em linha reta? Exatamente. Então, se ali nós temos uma grande diferença. Nós precisamos saber o que está acontecendo. As empresas precisam estar cientes que os pequenos e médios produtores também faz parte da comunidade dessa cidade, somente de Três Lagoas. Pontal do Faia, 20 de Março, Paulistinha... entre outras outros. pequenas E propriedades, pequenas propriedades, como nós temos aqui em volta, no bairro Jupiá. O Cinturão Verde. Cinturão Verde. E nós aqui que precisamos valorizar essas comunidades que, querendo ou não, ajudam às vezes com leite, com queijo, com quem uma abastece mandioca. A mesa da nossa cidade, até mesmo a merenda escolar, por exemplo, né? São essa comunidade aí. E é isso que nós estamos querendo. Precisamos de apoio das empresas, todas, sem dizer, poderíamos falar também de nomes. Nós temos aqui, Suzano, nós temos aqui Silvamo, temos Eldorado, temos Cargill, as grandes, mas nós temos as pequenas que também precisa cuidar dessa população. As médias também. E as médias também. Precisamos cuidar da comunidade, não só na teoria. Leis existem, mas nós precisamos cobrar vocês que precisam, percebendo que estão acabando com as águas dessa região, precisamos cobrar desse pessoal, que esse pessoal, quando estão utilizando aqui, está, senão vai acontecer igual que aconteceu em 1970. Já tivemos plantios de eucalipto aqui na nossa região. E isso, depois começou a degradação. Nós temos aqui na 20 de março, em Arapuá, regiões que antes existia água. Agora nós estamos vendo grandes quantidades de solos degradados e com erosão ainda. Eu passei numa lagoa lá recentemente, aí no 20 de março, e ela está totalmente seca. E quem estava junto comigo, que é morador, ele falou, olha, isso aqui era uma lagoa muito cheia, né? E que nós até pescávamos aqui. Agora o gado está pastando lá dentro de onde era a lagoa. Precisamos que as empresas valorizem esse pessoal e ajudem eles a serem produtores de água. Nós precisamos produzir água Para isso, precisamos preservar as nossas nascentes. Né, preservar e construir novas nascentes. Como construir mais nascentes? Nós temos que fazer um remanejamento, dependendo de tipos de nativas, não deixarem morrer e fazer cada vez mais plantios da parte, nós falamos de genética quantitativa, o que é? Vários tipos de árvores. Em torno das nossas nascentes. Em torno dessas nascentes. Helena, é o seguinte, você acredita que nós
defende a possibilidade de nós cercarmos as nossas nascentes? Eu acredito que sim, porque isso tem recurso. Reflorestar e secar. Por quê? Porque, além de tudo, fazermos corredores ecológicos. Sim. Porque nós dependemos da fauna e da flora. E com isso, com o ser humano, ajudando a reproduzir, ou aumentar, ou não deixar desaparecer, como já quase todas, né, as nascentes, para poder nós termos mais recursos na nossa região. A pessoa consegue cuidar de um gado sem água? Não, não tem como, né? Algum tipo de plantio sem água? Não tem como. A pessoa que planta pequenos, eu digo mais os pequenos mesmo, produtores, ele consegue comer eucalipto? Não. Não. Mas ele precisa de milho, ele precisa da soja, da mandioca, da batata doce, do das feijão, verduras, das hortaliças. Ou mesmo de um cultivo de manga. Exatamente. Que nós é temos um assunto aqui. Que daqui uns dias nós vamos falar também, Nós vamos falar né, bastante isso. Helena, é o seguinte, dia 22 agora é o Dia Mundial da Água, né? Que legal, né? Dia 22 é depois de amanhã. Depois de amanhã, né? Hoje é uma quinta-feira, depois do sábado, né? Dia 22. Olha aqui, o Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas através da resolução A/Res/47/193 de 21 de fevereiro de 1993, declarando todo dia 22 de março de cada ano como sendo o Dia Mundial das Águas, para ser observado a partir de 1993, de acordo com as recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento contidas no capítulo 18 dos recursos hídricos, que é o tema de hoje do nosso podcast, da Agenda 21. Então, a ONU já assegurou, né, na forma da lei, né, que o dia 22 é o Dia Mundial da Água. Mas todo dia é o Dia da Água, né, Helena? Precisamos de água. Todo dia precisamos hidratar. A água é um problema sério e eu estou aqui em defesa, em nome do Instituto Cotia do Cerrado, em defesa das nossas nascentes. O que podemos fazer para aumentar nossas nascentes e não deixar desaparecer? Sou a favor da criação de água. Bom, então nós temos esses desafios das nossas nascentes, que provavelmente nós estamos perdendo nascente aqui na região do Bolsão, como você melhor gosta de dizer. Isso acontece também em outras regiões do Mato Grosso do Sul e do Brasil, né? Mato Grosso do Sul está muito bem relacionado, eles lembram muito de Pantanal. Sim, mas esquece do Cerrado, né? Eu estava lá, indignado eu fiquei, nossas, né, apresentações, está vendo lá da Conferência Estadual do Ambiente, a maioria dos temas foram todos ligados ao Pantanal. Pantanal é mais próxima nós temos 70% de Pantanal, bioma Pantanal aqui. Bioma Pantanal. Do 100% brasileiro, nós temos 70%. Mas o Mato Grosso do Sul tem a Mata Atlântica, tem o Cerrado. Só que o Cerrado é a maior parte do Mato Grosso do Sul. E o que nós estamos fazendo para o Cerrado? Aqui dentro? Nós temos que cuidar do Pantanal, mas também do Cerrado, né? Cerrado, nós estamos perdendo. Ou nós estamos perdendo por degradação, ou nós estamos perdendo por algum tipo de monopólio de cultura na parte de agro, ou nós estamos perdendo, muitas vezes, porque não tem necessidade de se cuidar. Por exemplo, agora o Pantanal, pela nossa senadora Tereza Cristina, pode virar um patrimônio, é um título, ajuda muito a conseguir recurso ali. E aqui em Mato Grosso do Sul, que nós também temos Cerrado? Deveria, inclusive, juntar vários outros estados nessa defesa. Porque o Pantanal, por exemplo, ele está numa região dentro do Mato Grosso do Sul e 30% lá no Mato Grosso. Agora, o Cerrado, ele tem parte de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, vários outros estados. Nós deveríamos ter uma união de forças aí, né, em torno desse bioma. E ele é o segundo bioma maior do país. E outra coisa, né, ele, como o nosso tema aqui hoje é os recursos hídricos,
Quantas nascentes não tem no Cerrado? Quantos rios importantes do Brasil não nascem no Cerrado? Nós estamos perdendo muito de forma que não tem essa importância, não tem esse valor. É. E como trabalho que nós precisamos fazer, nós temos que trabalhar agora até fazer da COP30, falar sobre o Cerrado, porque eu só vejo falando agora então, até então aqui no Mato Grosso do Sul, de Pantanal, lá o norte fala mais da Amazônia e nós aqui do Cerrado. Mata Atlântica já está muito bem comentado, muito bem trabalhado, só depende de cada população que tenha o bioma, que também nós temos um pouquinho de reserva aqui, mas bem mínimo, mas o Cerrado nós precisamos trabalhar e precisamos de ter nascente. E aquelas empresas que estão aproveitando, entre aspas, que estão, de alguma forma, sendo utilizado essas nascentes e esses rios dessas regiões, nós precisamos cobrar também. E eu aqui quero chamar as pessoas, de alguma forma, que goste de assunto, que estão precisando, que venha nos ajudar nessa defesa. Precisamos de nascente, precisamos de água. Muito bem, nós estamos com a Helena Kira, né? Ela que é a idealizadora do nosso podcast Cotia do Cerrado, né? E ela traz esses temas maravilhosos aqui. Eu só sou um coadjuvante, viu? Não, ele gosta, ele entende e faz parte também, é um cutiano. Muito obrigado por esse título que eu ainda não tinha. Cutiano. Muito obrigado. Eu fico feliz da vida. Cerrado, Achei lindo, maravilhoso esse nome, né? Acho que foi um achado esse nome. Eu sou defensor do Cerrado. Aliás, nós estamos falando de água, mas o Cerrado dá tanta coisa boa. Você já comeu daquela pitanga que dá no Cerrado? Eu adoro. É uma maravilha. Não, né? e a goiaba? Goiaba do Cerrado. E a pinha? A pinha do Cerrado. Marmelo? Marmelo do Cerrado. Tudo é muito bom. Tudo é coisa boa do Cerrado. A guavira do nosso Cerrado. Nossa, a guavira, tudo que é do Cerrado é gostoso estar lá, participar. Inclusive, vou dar outra sugestão também, que dá através de uma nascente, que também pode ajudar. Porque você sabe, com jovens, os jovens fazem a diferença. Claro que E nós faz. temos que fazer. Quando estou analisando, nós poderíamos fazer, junto com o bioma Mata Atlântica, que nós temos aqui próximo ao Rio Paraná e Cerrado, fazer alguns corredores ecológicos de aprendizagem. Corredores ecológicos que vai servir para a fauna de animais silvestres Então, e também para pessoas, para poder conhecer isso e valorizar esses tipos de frutos e espécies do Cerrado que nós temos, que tem gente que nem sabe o que existe. É verdade. Inclusive, nós temos aí o nosso Parque do Pombo, que poderia aproveitar essa sua Muito, sugestão, né? muito. Porque o Parque do Pombo, independente de político, eu não sei como que funciona direito, é algo que está muito fechado. Precisa abrir mais, né? Abrir mais. Abrir mais de que forma? Deixar com que pesquisadores e outras pessoas não tenham tanta formalização para poder ali entrar. Abrir para os alunos. Abrir para os alunos, ou também deixar alguns corredores abertos para poder as pessoas, às vezes, que vêm aqui, dar uma volta lá, passear, porque a natureza também faz parte de saúde. E deixa a gente muito feliz, terapia, né? Já que nós estamos falando de felicidade também, né? Hoje é dia da felicidade, 20 de março. Nós temos que trabalhar com o nosso ambiente. Ambiente faz parte do dia a dia nosso. Muito bem, Helena, nós já apresentamos aqui várias sugestões para que possamos manter as nossas nascentes, né? Em prol dos nossos rios, da nossa vida, né? Mas tem mais alguma outra sugestão sustentável para que a gente possa fazer? Olha, eu vi uma reportagem uma vez no Globo Rural, já faz algum tempo, que uma nascente tinha secado. Mas aí, uma empresa, e era até uma usina, ali na região de Assis, no estado de São Paulo. Quase chegando no Paraná. Exatamente. Aí, eles notaram que a nascente morreu, né? E aí, o que eles fizeram? Cercaram a nascente, reflorestaram a nascente, e em pouco tempo ela voltou novamente.
Mas isso tem que ter recurso. Exatamente. Será que nós poderíamos ter uma linha de financiamento para que isso pudesse acontecer? E também algo que pudesse investir nesses pequenos. Você acha que um pequeno produtor que às vezes não tem recurso, ele não gostaria de fazer isso? Para ele preservar, Para ele preservar, ele receber um incentivo Sim. do governo. Tem tantos incentivos, tem tantas bolsas. Por que não mais uma bolsa ambiental? Perfeito. Né? E ele teria uma renda mensal. E fazendo com que cuida do nosso planeta, né? Porque o nosso planeta é um só, né, Helena? É um só, e isso reverteria em crédito de carbono. Perfeito, 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 perfeito. Muito bem, que legal, nós estamos nesse papo aqui com a Helena Kira sobre recursos hídricos. Ô, Helena, você é devota de São José? Ontem foi o dia de São José. Eu fiz meu pedido. Ah, é? Sabe que eu não vou poder comer? Vou poder nem chupar, nem comer? Tudo que tenha laranja, 1 ano. É cítrico nada? Não, só laranja, pelo amor de Deus. Tá, só laranja. Ela é inteligente, ela faz uma promessa, mas de um fruto só. Mas eu aproveitei a Dona Maria Braga, que ela fez pra Graciane, então ela pegou laranja. Eu falei, vou aproveitar o embalo, que ela tá com um monte de frutas lá. Então é uma promessa de 1 ano. De 1 ano. Tá certo. Bom, é a promessa. E o pedido não pode falar? Não, o pedido não pode falar, claro, mas se eu falar... Mas muito bem, tomara. Quer dizer, e também nós temos aí as águas de março do Tom Jobim, né? As águas de março não tem como. Nós estamos começando... Tom Jobim e Elis Regina. Você viu que eu falei, porque nós estamos começando, vai começar o outono. Hoje é o dia que começa o outono. Você viu que eu mandei a mensagem de outono, porque que perdem as folhas, os frutos. Sempre é um recomeço. Exatamente. Para nós, da nossa região, já que nós estamos falando de clima e de recursos hídricos, eu acredito que o outono seja a melhor estação para a nossa região. Mas ultimamente nós não temos muito estação não, que está sempre verão. Sempre verão. Mas o outono ameniza um pouco a nossa nós conseguimos... Né? Pelo menos à noite, né? Percebemos que já está dando uma diferença e, aqui em Três Lagoas, não é minha área, mas a gente tem uns bolsões de temperatura e algumas bairros, algumas diferenciação. Então, o que está dizendo? Nós precisamos de mais plantio de árvores. Perfeito. Porque plantio de árvores durante a noite é mais umidificado, fica mais fresco. E nós percebemos que alguns pontos são melhores, igual lá, né? E a nossa cidade está crescendo, Helena, e nós estamos tendo muita edificação. E aí faz com que a cidade fique mais quente. Edificação e muito carros, né? Você sabe que o asfalto também foi... liberação de muitos gases, então, quer dizer, isso faz a diferença de Três Lagoas. Precisamos ter outra visão e nós precisamos de estar trazendo uma cidade... mostrar que também nós somos uma cidade que temos uma preocupação com o meio ambiente, ter mais corredores, mais plantio de árvores, mais árvores corretas, não plantar qualquer tipo de árvores e calçadas, para ter problemas com encanamento, com arrebentamento daquelas partes de cimento. Então, nós temos que fazer um trabalho de formiguinha mais rápido. Para que a gente possa ter mais áreas verdes, né? Mais Porque nós já estamos perdendo em algumas regiões da cidade áreas verdes, viu, Helena? Já perdemos quase... Você vai na região da Vila Nova, por exemplo, você quase não tem área verde. Não tem mais não Colinas tem mais. Quase não tem e área as verde. árvores também, que as grandes árvores vão envelhecendo. E qualquer, às vezes, um vento um pouco mais forte, ou às vezes a presença de cupins, formigas, entre outros, acabam morrendo, caindo essas árvores. Então, nós vamos perdendo. E nós precisamos de um trabalho melhor. Eu já percebi que lá na Lagoa Maior estão fazendo um trabalho de reflorestamento com árvores nativas, mais ou menos da região, mas nós precisamos de mais árvores e mais locais para lazer arborizado, porque nós moramos numa região muito quente, um país tropical, e nós estamos tendo muito problema de doenças tropicais. Então, nós temos muito problema de dengue, nós temos muito problema de vírus, ainda temos chikungunya, temos ainda outros, Zika, e nós temos que tomar muito cuidado com esses problemas de lixos, né? Que também contaminam o solo e nossos lençóis freáticos. Olha, depois da manga, eu gostaria que você colocasse na sua pauta aí como tema essa questão dos nossos resíduos.
Resíduo, Eu ótimo. gostaria de discutir muito esse assunto, Esse hein? resíduo, eu conversei, eu participei até com uma palestra com o pessoal da Vigilância Sanitária no último dia 27 de fevereiro, eh, nós sugerimos, até eu estou vendo até os valores, de ter o equipamento eficiente para triturar pneus. Ah, sim. E você sabe que o pneu triturado você pode usar até para o asfalto, Para para tudo, para várias coisas, tapar né? buraco, para fazer É. tijolos, para fazer, às vezes, tipo de muros que não tenha tanto, né, problema, aí tem que fazer os testes certinho, com algumas empresas, pesquisa. Poderia até construir casas, dependendo, A né, Helena é tipo. uma constelação de ideias, hein? Olha. Mas o que eu vi aqui, eu quero fiscalização para as nascentes, Sim. tá. Hoje nós estamos Teremos aí uma falando. audiência pública, alguma coisa. Precisamos de Você tem audiência. contato aí com os deputados, né? Então, o deputado Então, Júnior Mock é um dos nossos padrinhos, né, idealizadores do Seminário da Mangue, depois nós sim. vamos falar, junto com o deputado Paulo Duarte e o Zé. Olha, nós temos aqui, nós precisamos de pessoas que nos ajudem, não importa quem. Não tem essa. Então, nós vamos ter que fazer uma audiência pública sobre recursos hídricos das nascentes. Nós precisamos de audiência pública para falar no meio ambiente de Três Lagoas. E isso é urgente. E olha, e chamar esses pequenos agricultores aí, os pequenos proprietários, né? Agricultura familiar ou não, para trazer os seus relatos, né? De como que. O que está acontecendo, o que vocês estão vivenciando nos últimos anos aqui em Três Lagoas, nada contra, mas se tiver algum problema, nós somos defensores desse povo que precisa. Até antes que aconteça um problema maior, né? Nós já buscamos a alternativa, a Nós estamos fazendo solução uma para prevenção. não. Sim, Prevenção verdade. é igual a parte da saúde. Precisamos fazer algumas prevenções para poder não ter algumas coisas amargas lá no futuro. Helena, é o seguinte, a Cotia do Cerrado poderia levar esse tema aí para debater em empresas, em escolas, nas Sim, nós estamos comunidades. fazendo workshop, trabalhos, palestras. Se você tem interesse, que nós comentamos, falamos, colaboramos com esses grupos, é só entrar no site Cotia do Cerrado, que já está à disposição. Você viu que é um site que ficou Tem o bacaninha, né? Instagram também? Temos Instagram, que é site Cotia do Cerrado. Então, você pode entrar e fazer essa comunicação temos uma equipe, você já conhece nós, o Cláudio César faz parte, aqui a difusora está de porta aberta também, para quem quiser comentar, vir falar, e nós estamos precisando de pessoas que defendam a nossa região. Muito bem, gostei dessa aqui. As folhas do outono não caem porque querem, e sim porque chegou a hora. Eu gostei dessa aqui, E tem Helena. mais, bonito, não é bonito? Bonito, E sempre tem bonito. um porquê, começa um novo ciclo. Exatamente. Nós precisamos disso. A vida é assim, né? A vida, assim, Ah, nossa, e assim, a vida é muito boa, hoje é dia da felicidade, e a gente tem que contribuir de alguma forma feliz para as pessoas. muito Chega bem. de, né, de algo que nos traz, algo triste, sim, felicidade. Muito bem, que você continua sendo essa mulher feliz que você é, esse ser Obrigada. humano maravilhoso e A feliz que gente você tem é, defeito, mas a gente trazendo. tenta. Você sempre traz para nós uma felicidade mesmo. Você encontra a É, Helena sempre dando risada, sempre sorrindo, isso. nunca de cabeça baixa, nunca trazendo uma palavra depreciativa, sempre trazendo alguém para cima. Então, Cima. parabéns A para gente tem que você. pensar que nós temos o amanhã e É, agradecer ainda a Deus que nós vivemos hoje, verdade. né? Nós só temos que agradecer. Helena, quem mais queira discutir esse assunto com você aqui, que gostou desse tema dos recursos hídricos, não falamos tanto, porque o tempo também, nós temos o limite do tempo. Nós temos Como é que as professores pessoas da fazem? universidade, Sim. tá? Professores que são da área, né? Temos o engenheiro Gabriel também que está nos ajudando. Pode falar junto com pessoas, por exemplo, o Tiago, que está lá no Paulistinha, lá em cima, né? Sim. Que ele está vivenciando, que também é um produtor, ele faz queijo, né? Nós temos um interesse também de trabalhar com uma queijaria e precisa de água.
Precisa de água. Precisa de água. Então, olha só, como que água? Muitas vezes acaba a energia. A semana passada, retrasada, acabou a energia dele, não deu para puxar a água, né, da bomba lá. O gado ficou sem água 2 dias. Você acha? Não morre um animal desse? Claro, ninguém vive sem água, Não não. precisamos de água. E todas as pessoas, por exemplo, nós temos a parte também que estão nos ajudando, os deputado, né, os assessores dele, pessoal que se interessa por esse caminho ambiental ou que de alguma forma se faz parte desse contexto, nós precisamos trabalhar com criação de água. Então, não podemos deixar perder as nascentes que já existem e criar outras como possíveis, como nós já falamos, vamos fazer uma bolsa ambiente, né? Uma bolsa ambiente para fazer o incentivo para essas pessoas a terem mais água. Tendo mais água, com certeza ela vai querer ter mais plantios, mais produção nesses lugares pequenos, médio ou grande mesmo, que muitas vezes estão tendo tantas áreas degradadas. Isso nada mais é que falta de água. Perfeito. Helena, muito obrigado mais uma vez. Você Eu me que dá essa agradeço. oportunidade de estar com você, aprendendo com você mais um pouquinho. Não, aprender, nós estamos aqui para juntos, estamos interpretando cada dia e fazer com que nossa comunidade em volta da gente vive-se melhor. Tá certo. E Obrigada, viu? o nosso Obrigada, internauta, muito o obrigado. Lucas, Isso. a Imagens aí Fran, de a Maria Lucas Dias, Cândida. né? Maria Cândida, Fran. Agradecer essa grande parceria aqui desse podcast idealizado pela Helena Kira, que é o Cotia do Cerrado com Helena Helena Kira. Kira, isso aí. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Um abraço. Um beijo.